Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. Temos em mãos um ensaio bem recente, do Roberto Rachelski, lá no Substack. E ele olha para a imigração de um jeito bem filosófico, sabe? Quase como um contrato moral. A ideia central que ele apresenta é que imigrar vai muito além de só, mudar de país. Rachelski descreve o ato como uma espécie de travessia da consciência, sabe? Uma decisão com um peso moral mesmo. Nossa tarefa aqui é tentar desvendar essa perspectiva, focando mais nos elementos que o autor considera, assim, positivos, construtivos nesse processo todo de imigração. Exatamente. A proposta do ensaio é um pouco deixar de lado a visão só geográfica ou econômica, e encarar a imigração como esse acordo implícito, esse tal contrato moral, entre quem chega e a sociedade que o recebe. Vamos explorar o que, segundo Rachelski, define uma imigração que ele considera bem-sucedida e integrada, sempre baseados no que ele argumenta no texto, claro. Certo, vamos lá então. O ponto de partida do Rachelski é que migrar não é apenas uma mudança física. Ele diz abdicar de uma mentalidade e adotar outra. Como ele desenvolve essa ideia de escolha, assim? Olha, ele argumenta que essa escolha é, no fundo, moral. A pessoa que decide migrar estaria, na visão dele, fazendo um reconhecimento, meio implícito, sabe? Ela estaria admitindo que o lugar de destino oferece certas virtudes, ele até menciona liberdade, dignidade, oportunidade que talvez estivessem faltando ou limitadas na origem dela. Não é só buscar coisa material melhor. É também uma busca por um ambiente que a pessoa considera, moralmente superior ou mais alinhado com os valores dela. Então, o simples ato de fazer as malas já seria uma espécie de declaração de valores? Tipo isso. Pela lógica que ele apresenta no ensaio, sim. Seria um julgamento, uma comparação. Ao escolher ir para um lugar específico, o imigrante estaria meio que dizendo: olha, a ordem social, os princípios daqui fazem mais sentido para mim. São mais coerentes com o que eu busco para minha vida. É como se fosse uma validação, silenciosa do mérito da sociedade que acolhe. Ele não estaria só fugindo de algo ruim, mas buscando ativamente algo que considera bom. E como essa escolha moral inicial se conecta com a chegada, com a vida no novo país? O Rachelski fala sobre um pacto tácito. O que seria isso exatamente? Esse pacto tácito seria a consequência lógica daquela escolha lá do começo. Se a pessoa foi atraída por certos valores, como liberdade, responsabilidade individual, mérito, racionalidade, são os exemplos que ele dá então, para que esses valores continuem existindo e prosperando naquela sociedade, quem chega deveria, idealmente, se ajustar a eles. Não por uma imposição de fora, mas como um ato de respeito, de coerência mesmo.
Ah, entendi. Então não é uma submissão cultural, digamos assim, mas um alinhamento com os princípios que tornaram aquele lugar atraente em primeiro lugar. Exatamente. A palavra-chave no argumento dele parece ser integração baseada em princípios compartilhados. Ele até enfatiza que não se trata de apagar a cultura de origem, a identidade pessoal, nada disso. O ponto é que, para participar de verdade da nova sociedade e aproveitar as virtudes que a fizeram atrativa, seria preciso compreender e, de preferência, adotar os pilares que a sustentam. Seria um processo de alinhamento voluntário, sabe? Com aquilo que motivou a mudança. É tipo, se você admira a casa, espera-se que respeite as fundações dela, né? Isso me leva a um ponto que achei bem interessante no ensaio. Ele faz uma distinção clara sobre o tipo de imigrante que se encaixa nessa visão mais positiva que ele descreve. Como ele caracteriza esse imigrante autêntico? É bem central para o argumento dele. Seria aquele indivíduo que não chega esperando favores ou privilégios por causa da origem ou da condição dele. Pelo contrário, ele busca oportunidade e assume responsabilidade pelos próprios atos. O que ele pede, segundo Rachel-Weiszki, é uma chance. Uma chance de trabalhar, de construir a vida com base no próprio esforço, no mérito. Ele não busca redistribuição, mas sim um ambiente onde possa gerar a própria riqueza. E como essa postura se manifesta na prática, no dia a dia? Bom, Rachevsky sugere que essa postura se reflete na disposição da pessoa em aprender a língua local, respeitar as leis, entender e de alguma forma participar dos costumes. Ele não vê isso como uma perda de identidade, de forma alguma. Vê como um ato de empoderamento, até de libertação pessoal. Ao fazer isso, o imigrante estaria mostrando que entende que o progresso, tanto o pessoal quanto o coletivo, está ligado a esses valores compartilhados, tipo razão, trabalho, responsabilidade, e não a fatores como nacionalidade ou sangue, como ele diz. É uma forma de dizer, olha, eu escolhi estar aqui e quero fazer parte disso de forma construtiva. Nossa, ele parece dar um significado quase transcendental a essa integração. Sim, ele eleva bastante o tom nesse ponto, é verdade. Rachevsky chega a comparar essa jornada do imigrante, que ele chama de virtuoso, à própria evolução da civilização humana. Ele traça um paralelo com o movimento histórico, do misticismo para a lógica, do servilismo para a autonomia, da tribo para o indivíduo. Para ele, o imigrante que abraça a liberdade e a responsabilidade seria a personificação do que ele chama de individualismo racional. Individualismo racional. O que exatamente ele quer dizer com isso nesse contexto da imigração? Ele não aprofunda muito a origem filosófica do termo no ensaio, mas pelo contexto, dá para entender que individualismo racional aqui significa a postura de quem guia as próprias ações pela razão, que assume responsabilidade pela própria vida e busca seus objetivos de forma independente, produtiva e, claro, respeitando o mesmo direito nos outros. Então, o imigrante que se integra dessa forma estaria numa escala pessoal, reafirmando os princípios que ele considera a base do progresso e da civilização, a razão e a autonomia individual acima do coletivismo ou do pensamento tribal, digamos. Então, esse imigrante seria um renascido moral. É isso, essa é a expressão exata que ele usa, renascido moral. Alguém que não só mudou de endereço, geograficamente falando, mas que passou por uma transformação interna importante. Alguém que, conscientemente, escolheu alinhar a própria vida com princípios que considera mais elevados ou mais adequados à vida humana, plena razão, liberdade, produtividade. É uma visão bem otimista, e até idealizada do potencial transformador da migração quando ela é baseada nessa afinidade de valores que ele descreve. E para ilustrar essa ideia de imigração positiva, o Rachevsky usa um exemplo histórico, não é? A imigração para os Estados Unidos lá nos séculos 18 e 19. Sim, ele apresenta esse período como um caso exemplar do conceito dele. Ele descreve como milhões de pessoas teriam saído da Europa, fugindo de regimes talvez mais autoritários, da pobreza, falta de liberdade, e ido para a América não buscando um estado de bem-estar social que distribuísse benefícios,
mas sim um ambiente onde pudessem trabalhar livremente, assumir riscos e prosperar com base no próprio mérito. E qual era a atitude desses imigrantes, segundo o que está no ensaio? A Shelsky os descreve como admiradores do American Way of Life da época. Entendido aqui, claro, como um sistema baseado na liberdade individual, nos direitos de propriedade, governo limitado e responsabilidade pessoal. Eles não teriam ido com a intenção de recriar as estruturas sociais ou políticas que deixaram para trás, mas sim com o desejo de aprender, trabalhar e se integrar à nova sociedade, adotando seus princípios fundamentais. Buscam fazer parte do tal experimento americano. E qual teria sido o resultado dessa dinâmica, na visão dele? Ele argumenta que essa imigração, justamente por ser baseada nessa afinidade moral, nessa admiração e disposição em adotar os valores locais, foi um dos principais motores do desenvolvimento e da ascensão dos Estados Unidos. A combinação da energia, das habilidades e da mentalidade produtiva desses imigrantes, com a estrutura de liberdade e oportunidade que eles encontraram, teria criado um ciclo virtuoso de progresso. Foi tipo a fusão da mente que buscava a liberdade com a sociedade que a oferecia. Entendi. Então, depois de toda essa construção de argumento, qual é a conclusão central do Heschwelski? O que realmente importa para que a imigração funcione bem, na perspectiva dele? Olha, a conclusão fundamental do ensaio é que o sucesso da imigração, tanto para o imigrante quanto para a sociedade que o acolhe, depende essencialmente do que ele chama de afinidade moral voluntária. Ou seja, a disposição mútua, mas ele parece focar principalmente em quem chega, em viver de acordo com a lógica da liberdade, da razão e da responsabilidade, que, segundo ele, caracteriza uma sociedade próspera e civilizada. E significa que as fronteiras físicas, tipo muros e cercas, seriam secundárias nesse raciocínio? Para ele, sim. Ele afirma isso bem diretamente, que o debate mais importante não deveria ser sobre muros ou cercas, mas sobre valores compartilhados. A citação direta dele é que a fronteira essencial é a da consciência. A verdadeira barreira a ser transposta não seria geográfica, mas sim mental e moral. E quem estaria, digamos, apto a cruzar essa fronteira da consciência? Na visão que ele descreve no ensaio, a imigração que seria verdadeiramente livre e benéfica seria para os indivíduos de mente livre, ou seja, aqueles que já compartilham ou que estão genuinamente dispostos a adotar os valores fundamentais, razão, liberdade, direitos individuais, responsabilidade da sociedade que escolheram como novo lar. A chave é essa adesão voluntária aos princípios que sustentam essa sociedade. Ele até usa uns termos fortes para diferenciar quem se encaixa nesse modelo e quem não, né? E imigrante que chega com respeito, pronto para contribuir e se integrar aos valores locais, como a gente discutiu. Já o invasor moral, na concepção dele, seria alguém que, mesmo buscando os benefícios materiais da nova sociedade, rejeita seus princípios fundamentais e talvez até tente impor os valores do lugar de onde saiu ou exige que a sociedade anfitriã mude suas regras e costumes para se adaptar a ele. Radjevski considera essa segunda postura uma quebra daquele pacto tácito. Essa ideia de invasor moral parece carregar um julgamento bem forte. Como ele justifica essa diferenciação? Ele justifica dentro da lógica do argumento dele sobre responsabilidade mútua e a importância dos valores que ele considera fundadores. Ele defende que, embora a hospitalidade seja uma virtude importante, ela não pode significar a autodestruição dos valores que tornaram a sociedade hospitaleira e próspera em primeiro lugar. Haveria um dever da sociedade em proteger seus princípios essenciais, liberdade, razão, etc., e um dever de quem chega em respeitar o ambiente moral que veio buscar. A integração, portanto, seria essa via de mão dupla, mas sempre ancorada no respeito aos valores que ele considera positivos e fundamentais. E ele conecta essa escolha de valores a algo ainda maior, né? Civilização versus barbárie. Sim, essa é a conclusão mais abrangente e, digamos, filosófica do ensaio. Para Heschwelski, a capacidade humana de escolher o bem, que ele define explicitamente como razão, propósito e autoestima, manifestados na busca pela liberdade e pela vida produtiva. Sobre o mal, definido como irracionalidade, dependência, servilismo, é o que distingue uma sociedade civilizada de uma bárbara.
E a imigração, nesse contexto, vira um palco onde essa escolha individual se manifesta de forma muito clara. Atravessar a fronteira da mente seria então fazer essa escolha consciente pelo lado da razão e da liberdade. Entendi. É uma perspectiva bem definida, né? E bastante focada nesses pilares filosóficos que ele levanta. Sem dúvida. A imigração é apresentada não como um problema a ser gerenciado, mas como um fenômeno profundamente humano e moral. Um reflexo da busca individual por uma vida melhor, não só em termos materiais, mas principalmente em termos de alinhamento com certos princípios éticos. O renascido moral é meio que o herói dessa narrativa dele, né? Aquele que atravessa não só oceanos ou fronteiras, mas principalmente essa barreira interna, escolhendo os valores que vão guiar a vida dali para frente. A ênfase recai totalmente na agência do indivíduo e na adesão voluntária a um código moral bem específico. Ok, então fazendo um resumo do que a gente explorou do ensaio do Roberto Rachelbsky no Substack, a imigração é vista por ele como uma jornada moral, uma escolha consciente por um conjunto de valores que ele considera superiores, como liberdade, mérito, responsabilidade individual. E o sucesso desse processo todo, tanto para quem chega quanto para quem acolhe, estaria na integração baseada nessa afinidade de valores, nesse pacto tácito de respeito aos princípios que sustentam a sociedade de destino. Exato. A ideia central que o Rachelbsky defende é essa do contrato moral. A adoção, ou pelo menos o respeito profundo pelos pilares da sociedade anfitriã, é apresentada como condição essencial. Quando baseada nessa sintonia de valores, a imigração é retratada no ensaio não como um fardo ou um problema, mas como uma força potencialmente positiva, revitalizadora até. Uma manifestação concreta da busca humana por autonomia, por razão e por uma vida com propósito. E fica a provocação final que o autor deixa meio no ar, né? Se a fronteira mais crucial não é a geográfica, mas sim a tal fronteira da mente. O que realmente significa fazer essa travessia? Quais as implicações dessa jornada interior para o indivíduo e para a sociedade que o observa ou o recebe? É algo para a gente pensar a partir das ideias apresentadas no ensaio. Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?